em Salmos 27. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Glória a Deus. O que me coloca medo, o que me espanta, não são as coisas eternas, mas são as coisas terrenas. E estava dizendo, e como vai o seu coração? Porque ele é o termômetro de que para onde você está olhando. Se os seus olhos estiverem postos em Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, se seus olhos estiverem postos nele, então as coisas terrenas deixarão de dominar as minhas emoções. Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz, nós que já estamos com Cristo, devemos pensar nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. Então, se o meu pensamento estiver voltado para a eternidade, então esse será o resultado que eu vou ter na minha vida, de como eu vou encarar. Escutem, Davi vai fazer algumas perguntas, e essa pergunta tem a ver com as suas emoções. E ele diz assim, eu terei medo de quê mesmo? Eu sei quem é o Senhor, que Ele é a minha luz, amém? Ele é a minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. Então, se eu sei quem é o Senhor, e aqui é o segredo, se eu sei quem é o Senhor, e se eu sei quem sou eu, a pergunta é, o que é que vai me apavorar? É Satanás? São as armadilhas? São os homens? É a guerra? O que está tirando a nossa paz? Porque se essas coisas tiraram a nossa paz, é porque a nossa fé é pequena. Se as coisas que nos acontecem do lado de fora, são elas que estão dominando o tempo todo aquilo que eu penso o dia todo. Eu não paro de pensar nisso, eu me apavoro olhando de longe. Bem, irmãos, eu não quero dizer que a gente não tenha emoções. Aliás, quando Deus disse que Ele deveria fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança, essas coisas do sentimento são coisas de Deus. Deus tem ira, lembra? Deus é amor, não é? Deus só não é medo, já perceberam? Que o medo é resultado daquilo que fizeram contra Deus. Lembra que Adão disse, eu pequei, eu ouvi tua voz no jardim e me escondi. Aliás, ele disse isso primeiro. Deus disse, o que foi que tu fez? Aí ele disse, o senhor sabe da situação aí que aconteceu com minha mulher, mas tudo bem. Então, onde está a minha mente? Definirá para onde eu vou. Eu tenho pensado seriamente, pastor Nonato, que as pessoas parece que esqueceram de olhar para cima. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Ele diz o quê? O meu socorro vem do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. E eu preciso pensar, meu Deus, é para lá que eu estou olhando? Porque se o meu coração estiver na eternidade, irmãos, tudo aqui se torna passageiro, de menor valor, de menor importância. Ai, pastor, então não vou dar. Não,
não é que eu não vá dar importância enquanto eu vivo aqui, é que o céu deva dominar sobre a terra, amém? Qual foi a oração de Jesus? Pai nosso que estás no santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, onde? Na terra, igual é no céu. Essa deva ser nossa oração? Que o céu venha para a terra e domine as nossas emoções e domine a nossa vida. Mas vocês sabem, talvez alguns de vocês aqui estão paralisados de medo. Medo porque existe ameaça, medo porque Satanás está falando coisas, medo porque a gente não sabe o que vai dar no futuro, porque as coisas estão indo de mal a pior na economia, sabe? O mundo está do jeito que está. Meus irmãos, faça do Senhor o seu refúgio. Amém? Onde você tem que correr para Ele? E escute, e quanto maior é a nossa intimidade com o Senhor, maior é a nossa confiança. Por isso que ele diz assim, olha, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é a minha fortaleza, eu vou ter medo de quê? Quem é que vai me assustar? Aí ele diz assim, é os inimigos, quando eles vierem para me, sabe, atacar, é eles que são destruídos. Se até mesmo um exército se levantar contra mim, é eles que vão tropeçar, eles vão cair, e eu ainda vou confiar no Senhor. Jó disse, ainda que ele me mate, eu ainda vou confiar nele, ou eu vou me esperar nele? Amém? Então onde está a minha fé? Porque, irmã Deus, o que é medo? Nada mais é do que a fé na coisa errada. Imagina se você olhar um pitbull e ele vier na tua direção. Percebe? Você se apavora porque você está acreditando que ele vai fazer alguma coisa, lhe estraçalhar. Mas se a sua fé estiver em Jesus, mesmo sabendo que ele é capaz de fazer isso, aí você lembra, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Entende? Então, quando você muda a chave, muda-se os resultados. Se nós não mudarmos a chave do nosso coração, teremos os mesmos resultados. Amém? Amém. Ei, você não precisa de respostas. Você precisa da presença. Escuta. Preste atenção nisso. Sabe quando você vai para a Bíblia e apenas quer resposta? Que muitas pessoas não vêm para Cristo porque elas só vêm se entenderem todo o Evangelho, e elas nunca vão entender todo o Evangelho, porque o Evangelho é muito mais profundo, é muito maior do que qualquer cabeça limitada pode imaginar. Mais do que qualquer uma resposta, o que eu e você precisamos é da presença de Deus. Deus está em todo lugar. Amém? Mas há um lugar de encontro. E Ele quer nos encontrar lá. A gente deve viver na presença de Deus o tempo todo. Quando sair, quando entrar, quando for negociar, quando for comprar, quando for dirigir, quando for fazer qualquer coisa. É o senso da presença, é que muda. Por isso que eu estou dizendo, se você souber na sua mente que o Senhor está do teu lado ali, sabe, você não tem medo. Eu lembro uma vez, irmão João, eu saí de Barra do Corda, e eu era representante, eu tinha deixado minhas coisas no hotel lá em Presidente Dutra, e eu tinha um cliente, ele demorou demais, eu disse, rapaz, eu tenho que ir, porque a estrada estava muito ruim, mas ele me enrolou tanto que eu saí de lá às 7h40 da noite. Na saída de Barra do Corda, tinha um posto da polícia, aí o rapaz me parou e perguntou para onde eu ia, eu digo, eu estou indo para Presidente Dutra. Ele disse, amigão, se eu fosse você eu não iria. Eu digo, por quê? Ele disse, ninguém está passando esse horário, inclusive
motoristas de caminhão estão tudo parado, ou lá ou aqui. Ninguém trafega essa estrada nesse horário. Eu digo, por quê? Está tendo muito assalto. Eu digo, rapaz, não me diz isso. Ele disse, é. Eu digo, não, tudo bem. Eu digo, eu vou meter a cara. Pensei, digo, eu vou. Depois que eu saí, uns 30 quilômetros depois, começou a bater um pavor no meu coração. Meu Deus do céu, esses caras vão me pegar, estrada horrível, horrível, horrível. Eu andava assim a 20, 30 quilômetros por hora, muito buraco. E eu comecei a me apavorar, mas me apavorar tanto, que meu queixo começou a bater um no outro. Hã? O queixo, eu disse o quê? O queixo, é. Eles batiam no outro, sabe? E eu comecei a entrar num desespero. Olha que eu não sou um homem medroso, mas eu estava com tanto medo, que toda vez que tinha assim uma curva, eu tinha certeza que tinha os bandidos lá me esperando. Eu já imaginava eles entrando dentro do carro, atirando em mim, me matando embaixo dos meninos. Meu Deus do céu, eu tinha certeza. Aquilo foi tomando conta de mim de uma forma que eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Antes dos caras me encontrarem, eu vou morrer. De repente, aí eu me lembrei do meu Deus, eu quero orar. Quem disse que eu conseguia orar? Hã? Não, enquanto a senhora dormia, eu estava falando aqui. Uma viagem de Barra do Corte. Não conseguia orar. E eu comecei a tentar cantar, pastor Nonato, eu não conseguia. Eu digo, Jesus, misericórdia, eu digo, eu vou morrer com esse negócio. Olha que eu tinha feito muita viagem ruim, saindo de Imperatriz 4 horas da tarde, passando em Santa Luzia 1 hora da manhã, sabe? Rodei muitas vezes aquelas estradas ali, nunca tive medo, mas nesse dia o pavor literalmente tomou conta de mim. E eu comecei então a clamar por misericórdia, porque a minha mente fechou, e eu comecei a clamar por misericórdia, e eu entendo, de repente é como se o próprio Senhor tivesse entrado dentro do carro, e ficado do meu lado. Eu fui tomado de uma coragem tão grande, que agora o medo mudou, porque eu queria ver agora os caras querendo me assaltar. Tu acredita nisso? O pavor que eu estava mudou. Eu digo, meu Deus, o Senhor vai matar eles se eles se encontrarem em mim. Eles vão ver o Senhor. Eu estava, sabe, aí me veio aquele texto de Deus dizendo para Israel, quando disse na travessia do Mar Vermelho, ele disse, olha, esses egípcios que agora vocês estão vendo, vocês nunca mais vão vê-los. Porque eu vou matar eles, e era assim que eu estava pensando. Eu via Deus agindo de uma forma extraordinária. Gente, eu vinha cantando pelas alturas, esperando. Eu digo, eu quero ver o que é que Deus vai fazer. Eu nunca tive tanta coragem na minha vida. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza da presença de Jesus. Eu estava tão apavorado como se eu estivesse sozinho, mas naquela hora, Deus, rapaz, me trouxe, como vocês sabem que eu sei alguns textos, me veio tanto texto da Bíblia que eu tinha consciência de que Deus me trouxe exatamente para ver o livramento. E de repente eu olhei um negócio, um fogaréu, meu Deus, que loucura é aquela? E eu pensei, é um anjo. E é um anjo do Senhor. Na verdade, foi um caminhão que eles tinham tocado fogo. Os bandidos tinham tocado fogo, estava só a cabine, né? Como é que chama? A carreta, eles tinham levado, a carroceria, né? E eles tinham tocado fogo, eu tive que passar assim, bem a beiranozinho, por causa de muito fogo, mas passei naquela fumaceira doida, passei. E eu pensei, eles devem estar me esperando de trás da carreta. Vamos lá, anjo, sabe? Eu estava naquela tão empolgado. E graças a Deus, Deus disse assim, esse pequeno está com muita coragem, já está bom demais, já. Sabe, eu estou falando de que a presença de Deus lança fora o medo. E hoje nós vamos orar para Deus lançar fora os nossos medos. Porque eu sei que a gente tem medo. Então, a primeira coisa que você deva fazer é buscar a presença de Deus. Escuta,
se você permanecer conectado. Quando vier essas coisas, seu coração estará firme. Então, a palavra é: mantenha-se conectado com Deus. Mantenha-se conectado. Não importa o que vier. Como se diz na palavra popular, mantenha-se ligado. Sabe? Fique ligado com Deus. A segunda coisa, meus irmãos, corra para a palavra. Corra para a palavra, essa é a segunda coisa. A verdadeira fé não nega o problema. A verdadeira fé nega o lugar do problema. Vou lhe explicar, ou um lugar para o problema. Não é que o problema não existe, a verdadeira fé. Ah, irmão, não estou doente. Já viram essas coisas, a pessoa está doente? Não, vou orar. Não estou doente. O sujeito está morrendo, mas ele tem medo de negar, ele tem medo de afirmar, porque ele acha que é um pecado. Ouvi uma história de um pastor aqui em São Luís, que ele era, na igreja dele, era pecado dizer que a pessoa estava doente, ou seja, se tivesse doente é porque ele estava em pecado. Aí ele teve um problema seríssimo de coração, levaram ele para o São Domingos, e aí só que quando o pessoal foi lá, era proibido a liderança dizer para qualquer pessoa que ele estava internado. Porque se dissesse, eles iam imaginar que ele estava em pecado. Não é a negação do problema, é não dar lugar, sabe, aquilo que o problema está dizendo. Eu sei que tenho, mas eu sei em quem tenho crido. Amém? Eu sei que o problema existe, mas eu não vou dar vazão a ele. Lembram, eu até vi isso em algum lugar, num quadrozinho, que diz assim: não diga que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Já viram isso? Em algum lugar eu já vi isso. Bem, o problema não é o problema em si, mas onde eu vou colocá-lo. Se eu colocar acima da minha fé, que eu tenho em Deus, então é Ele que vai dominar a minha vida. Contudo, se eu souber que Ele existe, eu não vou negar a existência dEle, mas Ele precisa saber que o céu é que domina sobre Ele, Ele vai ficar no lugar que Ele deva ficar. Amém? Nunca permita, porque se isso, irmão, tirar a tua mente, sabe, de Deus, aquilo vai tirar a tua paz. Que não destes a luz, exulta com alegria, canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se todos da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Por te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus.
Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E sim, jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada, com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundirei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubins, as tuas portas de carbunclo e a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Será estabelecida em justiça longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti, lembra disso? Não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, não te condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Agora escuta. Deus está dizendo assim, olha, vai ter um dia que haverá um fim para Jerusalém, a desolação, porque a glória do Senhor viria de uma forma tão profunda. Ele diz, por um tempo eu abandonei vocês como uma mulher repudiada na sua mocidade, por causa da minha indignação, porque vocês fizeram muitas coisas erradas, mas deixa eu dizer, eu fiz uma aliança, que eu, assim como eu fiz uma aliança com Noé, que as águas não inundariam a terra, eu jurei também que a minha indignação não será para sempre. Ao contrário, aqueles que se levantam contra vocês é que serão derrotados. Amém? Deus está dizendo, o grande problema que vocês tiveram é porque eu me afastei. E assim, todas as vezes que a gente se afasta da presença de Deus, as coisas mudam na nossa história. Porque, irmão, você pode não ter um centavo no bolso, mas você pode ter uma paz que excede todo o entendimento, que não há preço, que não há nada para se comparar com aquilo que você vive. Converse com algumas pessoas que têm muito dinheiro e a vida deles são completamente destruídas. Agora converse com um filho de Deus que anda na presença de Deus, pode não ter nadinha, mas tem tudo. E às vezes a gente encontra tanta gente rica que vivem completamente pobres. Então não se afaste da presença de Deus. Aliás, pelo contrário, faça como disse ele, o Senhor é meu esconderijo, eu vou me esconder. E às vezes a gente não dá valor à imaginação que Deus nos deu. A Bíblia chama Deus de leão. Deus não é um leão. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, é chamado de cordeiro, chamado de fonte, lembra? Da água da vida, chamado de pastor, de porta. Isso é para que a gente traga a essência de Deus
para aquilo que a gente possa mensurar. Entende? Jesus disse, olha, se eu falando de coisas terrenas, vocês não entendem, imagina se eu falasse das coisas celestiais. Então, eu gostaria que quando você fosse à presença de Deus, imaginasse. Eles não iam falar de bytes, porque nessa época não tinha essas coisas de computadores. Eles vão falar dessas coisas naturais, que havia diante deles, diante dos olhos deles. Então eles imaginavam, quando ele diz, meu esconderijo, ele não está falando de esconderijo de criança quando quer esconder da mãe, não é disso. Mas ele era um homem de guerra, e as guerras vinham, e sabe de uma coisa? Eles precisavam se esconder muitas vezes nas cavernas, e ele está fazendo assim, é o Senhor que me faz com que o meu inimigo não me veja, porque eu estou escondido. Entende? Esconderijo é disso. Quando ele diz assim, o Senhor é minha fortaleza, fortaleza era um lugar onde eles estavam seguros. Sabe? Às vezes numa montanha, cara, eles não vão vir aqui. Consegue compreender? O Senhor é minha bandeira. Deus é uma bandeira? Não. Mas ele estava dizendo assim, o Senhor, sabe, é aquele que diz quem nós somos. Entende? A bandeira, quando você anda com a bandeira do Brasil, se você estiver em outro país, e logo aquilo é brasileiro, porque ele está representando o seu país. Quando o presidente do seu país vai para uma outra nação, ele está dizendo, o Brasil concorda, o Brasil fez acordo, o Brasil, sabe, está contra, o Brasil, eu não vou nem tocar muito nesse assunto, porque é muito problema. Brasil passando vergonha, entende? Não são, sabe, porque eles representam lá, estão representando toda a nação. Quando Moisés diz o Senhor é nossa bandeira, ele está dizendo assim, ei, Deus é que representa nós. Amém? Qual é a nossa representação? É Deus. Jeová Rafá é o Deus que sara, sabe? Então, assim, eles vão imaginando como Deus faz. Por isso que ele está dizendo assim, é como uma mulher casada, é como uma mulher solteira, e ele vai explicando para que as pessoas entendam. Toda a maioria dos ensinamentos de Jesus eram formados por parábola, pegando coisas espirituais e trazendo para o natural, para que isso fique fácil, ou melhore o nosso entendimento. Amém? E quando você ora, o que é que você pensa? Num vazio. Entende? Você está falando com quem? Pense nisso. Use a sua imaginação. Da presença dele. Sabe? Ele estará aqui comigo. Pense nisso. É o meu Senhor. Os demônios vão embora. Não porque os seus métodos estão certos. Mas é porque você tem autoridade. Métodos errados? Não é isso. É porque pode ter alguém que faça a coisa toda certinha, sem nenhuma autoridade. Quando você chegar diante de um demônio, eu espero que não demore. Espero que vocês não demorem se encontrar com um endemoniado. Satanás não vai embora porque você vai dizer assim, em nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem autoridade? Sim. Mas você tem autoridade para carregá-lo? Porque você pode dizer em nome de Jesus, aí o Satanás vai dizer, quem? Tu? Lembra que ele disse, os filhos de Sebas disseram assim, em nome de Jesus que Paulo prega, eu te repreendo. Aí Satanás olhou e disse, rapaz, eu conheço Jesus. Sei muito bem quem é Paulo, mas tu é mesmo quem? Pegou eles, bateu, rasgou a roupa, e eles vazaram. Então não é um método correto, é quem tem autoridade. Agora deixa eu dizer uma coisa, eles só tinham uma informação certa. Eles não tinham o nome de Jesus na vida deles. O que eu estou dizendo isso para vocês, não é porque eu acho que vocês não têm autoridade, pelo contrário, a autoridade está sobre a vida de cada um de nós aqui. Você carrega, agora tem que ir, quando enfrentar essas coisas, tem que ir certo de que você carrega a autoridade. Mas se você chega lá com medo,
Satanás é igual cachorro, sente faro, de medo. Então, assim, há a autoridade de Deus na nossa vida, meus irmãos. Aí o que o diabo faz? Ele faz com que a gente tenha medo. Que ele nos apavora. Ele nos faz ficar, meu Deus, será que eu estou em pecado? Porque ele vai dizer assim, quem tu? Está em pecado. Entende? Aí você, meu Deus, será que eu estou em pecado? Será mesmo? Aí você vai acreditar no mentiroso. Entendeu? Que aí você pode não estar em pecado. E Satanás ficar criando uma situação para tirar a gente de tempo. Então, quando for, vai com raiva logo dele. Sabendo quem está comigo aqui. Quem está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Deixa eu ver aqui. Uma das outras coisas, irmãos, que a gente precisa entender é o lugar da adoração. Estar na presença de Deus. Usar a palavra de Deus. Lembra quando o Satanás disse, se tu és filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães? Jesus disse o quê? Não. Antes, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é preciso entender uma coisa. Palavra é que dá coragem. É a palavra que te ensina quem você é. É a palavra de Deus que faz você, sabe, estar seguro. É a palavra de Deus que faz isso. Agora, depois que você está com a palavra, você tem que fazer uma outra coisa. Aprender a adorar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Adorar a Deus, irmãos, não é necessariamente cantar. Claro que você pode cantar. Adorar não é ações de graça. Não é uma lista de pedidos. Adorar tem mais a ver com rendição, com arrependimento e devoção total a Deus. Você pode cantar, não há nenhum problema nisso. Lembra que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Deus procura gente que confia nele. E às vezes eu fico pensando, nós não somos estimulados a adorar. Aliás, alguns nunca adoraram de verdade, porque pensam que adorar é cantar. Às vezes você está cantando, está louvando, mas não está adorando. É uma música de adoração. Pode ser que a música seja de adoração e você não esteja adorando, não esteja rendido, prostrado diante do Senhor. Entende? Onde nada mais importa a não ser o Senhor. Deus está à procura de gente. Aliás, tem... É isso que eu disse, 29, é só 9 mesmo. 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo na terra. Porque destas coisas eu me agrado. Sabe o que é gloriar? Se gabar. Já vi Deus dizer assim, rapaz, quem quiser se gabar, se gabe de uma coisa. Foi Deus que disse. Tem alguma versão dessas linguagem de hoje aí? Tem? Às vezes a gente diz assim, eu não vou me orgulhar, eu não vou me gabar. Deus disse, olha,
o rico que não pode se gabar da sua riqueza. O sábio não pode se gabar da sua sabedoria. O forte não pode se gabar. Se alguém quiser se gabar, se gabe de me conhecer. Hein? Então, a partir de hoje, começa a se gabar. Eu conheço. 9:23. 24, na verdade, que eu li o do 23. Não tenha medo de dizer que o Senhor é o teu Senhor. Sabe? Não é com essa... Eu estou falando isso, não tem a ver com arrogância. Sabe? Não tem a ver que a gente tentar mostrar para os outros que nós somos melhor do que os outros. Mas é se gloriar, meu Deus, eu conheço o Senhor. Entende? Eu sei quem é o Senhor. O Senhor não é aquele Deus que está longe, Ele habita dentro de mim. Sabe, quando eu era menino, aí às vezes as pessoas diziam assim, eu não gosto de crente, porque eles todos são salvos. Aí eu vi uns irmãos dizer assim, não, rapaz, mas quando a gente diz que a gente está salvo, a gente está salvo da cachaça, salvo... Cachaça? Eu nunca bebi essa porcaria, então eu não estou salvo disso. Eu sou salvo, eu sempre fui corajoso. Tá? E uma coisa que Deus não me deu foi medo dessas coisas, assim, de ter vergonha de dizer quem eu sou. Quem me conhece sabe. Eu ainda era brabo, tá? Só para vocês entenderem. Ainda era crente macho. Quer ver um crente macho? Era eu. Nunca tive medo. Eu sou salvo. Eu não faço. Por que tu é metido? Eu digo, sou. Eu sou metido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não faço porque eu acho que eu sou melhor do que os outros. É por causa daquilo que Ele fez na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei, sabe, que Ele guardou o meu depósito até o dia final. É isso que a Bíblia me diz. Nunca fique com medo, com vergonha, porque alguém disse alguma coisa. Pelo contrário, tenha coragem, sabe? Tenha coragem, nunca tenha medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de temor e de moderação. É hora de nós, igreja de Jesus, ter coragem de enfrentar as verdades. O cara não gostou, é problema dele. Não acredita, é problema dele. O fato de alguém não acreditar numa verdade não muda a sua veracidade, escute isso. Eu não acredito, mudou minha vida? Nada. É a questão da experiência, né? Entende? Tem que ter, pastor Nonato. E agora eu vou findar isso, porque eu quero que quando a gente termine aqui, nós vamos orar. E nós vamos orar uns pelos outros e profetizar. Amém?